Obrigado, gente querida. É muito bom estar com vocês aqui nessa noite. De fato, eu tive esse privilégio de acompanhar com o Isaac as primeiras ideias e as primeiras inquietações que redundaram no nascimento dessa igreja. Então, é um privilégio para mim muito grande poder ter acompanhado o processo desde o início e acompanhar agora, mesmo que à distância, através do que eu vejo. Às vezes eu consigo conectar, como cristão de digital que falou aqui, né? De longe eu consigo ver vocês no culto, participar com vocês. Então, Deus abençoe vocês nessa jornada. É muito bom ver o que o Senhor tem feito em vocês e o que Ele tem feito por meio de vocês. Então eu agradeço o convite de tocar nesse tema tão sensível para esse tempo, esse tema de reigrejados, esse tema que direciona para a qualidade dos nossos vínculos. E vínculos, nesse momento... Bom, vínculos sempre foi um tema sensível para a igreja, mas nesse momento tem uma temperatura um pouco difícil que faz com que esses assuntos se tornem tensos e até perigosos para alguns lugares, né? Então, nós queremos conversar um pouco dessa transformação desse processo da igreja de algo que saia da comodidade em relação à comunidade. Minha mãe sempre dizia que viver com os irmãos no céu é glória, com os irmãos na terra é outra história, Estela 3,16. E é verdade, né? E é verdade. E a pandemia trouxe para a gente um desafio grande, que é por causa da situação da pandemia, nós nos habituamos a uma certa qualidade de vínculo, uma certa forma de participar dos cultos, e o critério da comodidade tem sido um desafio muito grande para a vida de comunidade. Então, como é que a gente se move dessa comodidade em direção à comunidade? Nós não fomos chamados para assistir cultos, nós somos chamados para prestar cultos. Então, como é que essa comodidade afeta essa dimensão da adoração? Como é que a vida comunitária da igreja tem um aporte cultural para um mundo cada vez mais individualista? Que tipo de comunidade é essa formada pela Igreja de Cristo, que além de anunciar o Evangelho, vive o Evangelho, e ao viver o Evangelho como comunidade, traz um aporte cultural importante para ensinar aqueles que estão ao nosso alcance que a vida comunitária é possível, é desejável, é enriquecedora. Então nós temos um testemunho para além daquilo que nós dizemos, mas também pela forma como nós vivemos comunidade. Opa! Eu acho que eu vou colocar no chão, porque é menos arriscado. Eu agradeço e vou colocar aqui embaixo, que meu pé não vai acertar. Senão... Obrigado. As pessoas lá na frente vão receber um cálice da unção aqui, com um poder de corte. Então é perigoso, viu? Vocês aqui ficam de olho, né? Mas, enfim. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu escolhi para trabalhar esse tema com vocês, uma conversa de Jesus que faz parte de um conjunto de passagens selecionadas pelo apóstolo João, que são designadas como as últimas conversas de Jesus. Nesse conjunto de textos que o João escreve no seu evangelho, um deles é dedicado ao tema do vínculo, porque é algo muito importante para essas últimas conversas de Jesus. Ele selecionou alguns temas importantes. Acho melhor isso. Alguém com juízo aqui tira aquele cálice de lá, porque vai voar cálice daqui a pouco, não é? Então, afasta de mim esse cálice. Para continuar aqui na canção. Mas, João 15 é essa passagem que faz parte desse conjunto de conversas de Jesus, dessas últimas conversas, e João 15 é uma passagem bem conhecida, vocês lembram bastante dela. Vamos olhar para ela e ver como esse vínculo com Cristo,
que começa de forma pessoal, deságua, redunda num vínculo comunitário. E quando a gente pensa em reigrejados, a gente tem o desafio de olhar, às vezes, para a porta dos fundos da igreja. A porta da entrada ensina, mas a porta dos fundos também ensinam. Por que as pessoas deixam? Quais são as razões? Claro que muitas das razões são de ordem pessoal, mas algumas das razões são de ordem comunitária também. E como se relaciona essas razões de ordem pessoal e de ordem comunitária? Quando algumas pessoas decidem deixar a comunidade na qual sou responsável para cuidar, eu sempre procuro conversar com elas. Eu digo assim, eu não vim aqui para dissuadi-lo, mudar você de opinião. A sua decisão está tomada. Só me ajuda a entender o seguinte, há alguma coisa que eu preciso aprender com base na sua decisão? Há algo que eu devo aprender que eu não aprendi, que a sua decisão me ajuda a prestar atenção? Então, as portas dos fundos ensinam tanto quanto a porta da entrada. E a gente, às vezes, a porta dos fundos pode ensinar até mais do que a porta da entrada. Então, quando a gente pensa em pessoas que estão desigrejadas, que precisam ser reigrejadas também, tem problemas de ordem pessoal, mas também tem muitos problemas de ordem comunitária que a gente precisa rever. Então, vamos para a raiz, para o núcleo do nosso vínculo, olhar para o texto e ver de que maneira esse texto nos ajuda a pensar esse tema, tá bom? Eu leio para vocês em João capítulo 15, os primeiros 17 versículos. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Vamos orar. Senhor Deus, tendo lido a Tua palavra,
agradecemos pela mesma. Agradecemos porque a Tua palavra nos acompanha dia a dia, iluminando os nossos passos. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a caminhar na Tua palavra nesse momento, de tal forma a que venhamos a compreender a Tua vontade e as implicações que ela tem para nossas vidas. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou pastor de uma igreja japonesa e os japoneses gostam muito de jardim. Certa vez eu estava no escritório da igreja, na minha sala, trabalhando, e eu vi uma Oba-chan, a vovó, a Oba-chan, lá embaixo no jardim, olhando para a plantinha, e ela estava parada. Mas muito tempo parada. Eu falei, a Oba-chan congelou, aconteceu alguma coisa. E eu desci e perguntei, Oba-chan, eu estou te vendo da janela, por que você está tanto tempo parada aí? Ela disse, sensei, Oba-chan podando plantinha, né? Falei, eu vi que você está podando, mas por que você está parado tanto tempo? Sensei, Oba-chan tem que descobrir para onde plantinha quer crescer. Aí eu, gafanhoto entendeu, Oba-chan, né? Entendi, observando para fazer a poda do jeito certo, para ajudar a planta a crescer e dar mais fruto ainda. Esse é um tema difícil que nós estamos lidando, um tema chave, cuja a importância e a relevância do mesmo pode ajudar a entender parte da crise do cristianismo em nosso tempo. Qual é o resultado de um cristianismo que perdeu o vínculo com a videira? Que tipo de fruto dá um cristianismo assim? Qual é a condição para que essa expressão cristã esteja dando fruto e muito fruto? Então, é possível que, em parte da nossa experiência cristã, seja mais um reflexo de um galho que perdeu a sua conexão do que com um galho que está conectado, produzindo frutos. Um cristianismo que perde a sua conexão tem forma, tem casca, mas não tem vida. Mas tem impacto histórico. O fato de não ter vida não quer dizer que não tem impacto histórico. Isso traz complicações. A palavra-chave nesse capítulo 15 é permanecer. A quantidade de vezes que ela aparece e as indicações que ela nos dá nos ajuda a entender o que significa permanecer e o quão vital é essa palavra para entender esse vínculo. Permanecer. Permanecer em Cristo é uma forma, estando no mundo, mas permanecendo em Cristo. No versículo 18, fala do perigo de você estar no mundo e permanecer no mundo. Então, o desafio que nós temos como igreja é de estarmos inseridos no mundo, mas não assemelhados a ele. Nós permanecemos no mundo, mas a nossa presença é marcada pela diferença. É sal e a luz. Nós permanecemos, nós estamos inseridos, mas não assemelhados. Isso é importante, porque o entorno tem a capacidade, muitas vezes, de nos pautar e fazer com que a igreja seja mais uma caricatura do seu entorno do que uma expressão do seu Senhor. Essa é a crise que João mesmo vai trabalhar no Apocalipse, por exemplo. Das 7 igrejas, com exceção de 2, 5 se tornaram muito parecidas ao seu entorno e poucos parecidas ao seu Senhor. Foi necessário o Espírito vir e dizer, olha, vocês vão bem nisso, nisso e naquilo, mas tenho contra vocês isso, isso e aquilo. É bem interessante porque tem igrejas que são consideradas estando no ponto de serem vomitadas, como a Laodiceia. Mas ainda assim o Senhor chama de sua igreja. Olha que coisa fabulosa. Então, nós estamos presentes, inseridos, mas não assemelhados. Nós estamos no mundo, mas não conectados a esse mundo de tal forma que a nossa vida cristã se torne uma caricatura do nosso entorno e não expressão desse vínculo vital com a videira. E aqui talvez tenhamos a raiz da crise do cristianismo dos nossos dias, ou talvez de todos os tempos.
um cristianismo que perde esse vínculo vital com a videira verdadeira. E essa metáfora que Jesus utiliza é uma metáfora conhecida dos judeus, porque eles sabem que Israel era apresentado como uma videira. No Salmo 80, versículo 8, nós lemos: Tu nos trouxestes do Egito como uma videira e expulsaste as nações e nos plantastes no solo. Mas Jesus vem e diz: Eu sou a videira verdadeira. Nesse transfundo, nessa cultura, nesse contexto no qual os discípulos e aqueles que o ouviam sabiam muito bem que Israel era conhecida como videira. Jeremias fala sobre isso, Isaías fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso. Ou seja, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira. A primeira coisa que chama atenção nessa metáfora é esse convite, esse privilégio que Jesus, esse convite singular que Jesus faz. O tipo de relação que eu tenho com meu Pai é esse convite que eu faço para que vocês tenham comigo. Versículo 9: Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Nós somos amados por Jesus da forma como o Pai ama a Jesus. Esse vínculo é singular. Esse vínculo é especial. Nós lembramos de pelo menos 2 momentos no qual Jesus teve esse amor do Pai declarado para ele, não é isso? No batismo: Esse é meu filho amado. Não é? Na transfiguração: Esse é meu filho amado, ouçam a ele. E Jesus nos diz: Eu amei vocês com o mesmo amor que o Pai me ama. E essa é a origem, essa é a base do vínculo que nós temos como igreja. Somos amados pelo Filho com o mesmo amor e da mesma forma que o Pai ama o Filho. Isso tem implicações profundas para a nossa salvação, por exemplo. Implicações profundas. Então, a primeira coisa importante aqui é que o nosso vínculo tem uma forma especial de expressão. O nosso vínculo é baseado nesse amor que o Filho tem por cada um de nós. E ele diz: E esse amor com que eu os amo é o amor com que o Pai me ama. Isso é um privilégio, é um vínculo muito especial. Em seguida, o texto diz que nós somos convidados a esse mesmo tipo de relação. Eu gosto da maneira como o Eugene Peterson traduz na mensagem. Ele diz: Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Quando vocês estiverem unidos a mim, eu e vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês não podem produzir. Então, a questão de uma vida frutífera ou estéril está relacionada à qualidade do nosso vínculo com Cristo, a videira verdadeira. E aqui nós não estamos falando de critérios como sucesso, como relevância, segundo os critérios desse mundo, mas estamos falando de uma vida frutífera. E aqui tem implicações históricas sérias. Muitas vezes, no seguir a Cristo, parece que a igreja caminha na direção oposta que Cristo caminhou. Cristo caminha em direção à cruz como obediência ao Pai. Muitas vezes, no nosso seguimento a Cristo, quando a gente vê a cruz na esquina, a gente diz: opa, acho que me equivoquei. E é impressionante como a igreja muitas vezes prefere caminhar em direção aos palácios, ao poder, ao sucesso, aos conceitos contemporâneos de êxito, quando Cristo nos convida a caminhar com Ele em direção à cruz. E aí um cristianismo que se desconecta vai dar frutos diferentes. Porque enquanto Cristo caminha de um jeito na história, nós caminhamos na direção oposta na história. Na maratona de Madrid, no quilômetro 35, aconteceu uma coisa impressionante. De longe eu vi um tumulto no quilômetro 35. Falei: por que tanta gente no quilômetro 35? Até que eu cheguei no 35, era uma curva. E quando eu cheguei na curva, e comecei a ouvir: assim se hace, Ziel, dale duro, Ziel, assim se hace, ânimo.
liam meu nome e dizia, Dale Brasil, assim se hace. Que maravilha, muito obrigado, muito obrigado. Aí eu fiz a curva. E quando eu fiz a curva, eu vi que os últimos 7 quilômetros eram uma piramba. Eu falei, agora eu entendi por que eles estão na curva aqui. Eu falei, quem foi o filho de Satanás que fez esse trajeto para terminar nos últimos 7 quilômetros de uma maratona numa subida? O interessante é que a prova termina no Parque de Madrid. E no Parque de Madrid tem uma estátua para Satanás. Eu falei, agora está comprovado. Ele correu a prova e terminou desse jeito, como estátua. O fato é que o grupo de pessoas se colocava naquela curva para dar ânimo para a gente, porque era 7 quilômetros subindo no final da prova, depois de 35 quilômetros. Era difícil, né? Temos que nos perguntar sobre o nosso vínculo. Se no discipulado nós seguimos a Cristo sempre na direção que Ele vai, ou se o nosso entorno nos pauta de tal forma que ao invés de seguir a Cristo em direção aonde Ele vai, nós seguimos como igreja na direção oposta àquilo que a nossa cultura e nosso entorno estabelece como padrão, como valor, como sucesso, como êxito, enfim. E a gente acaba abraçando para a missão aspectos que não corroboram para a missão, mas bem nos desviam do foco da missão, nos desviam da obediência. E aqui vem a segunda questão. Como permaneceu Jesus no Pai? Como nós devemos permanecer nele? O texto responde. Olha só o versículo 9, parte B. Permaneçam no meu amor quando vocês me obedecem aos meus mandamentos. Permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Jesus permanece no Pai pela obediência. Eu permaneço no Pai porque eu obedeço os seus mandamentos. Vocês permanecem em mim quando vocês me obedecem. Essa permanência não é retórica. Essa permanência não é vazia de compromisso ético. Essa permanência não é uma expressão vazia dos lábios. Ela revela uma disposição do coração, tem implicações éticas sérias, tem um preço a ser pago. Vocês permanecem em mim da mesma forma que eu permaneço no Pai. E como eu permaneço no Pai, eu permaneço no Pai porque eu o obedeço. Vocês permanecem em mim quando me obedecem. É dessa forma que vocês permanecem. A obediência, portanto, é uma resposta de amor. A obediência a Cristo não deveria ser definida por formas negativas. Ainda que obedecer a Jesus Cristo implique dizer sim para algumas coisas e não para outras, a obediência é sempre uma resposta de amor. Eu sei que muitas vezes a obediência não está atrelada a coisas boas, mas nesse caso é a condição para permanecer no Pai. Nesse caso é a condição para permanecer no Filho. Vocês permanecem em mim quando me obedecem. João 8:29 diz, e aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. João 14:15, se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. Portanto, santidade é uma resposta de amor. Nós somos convidados a um vínculo íntimo com Jesus, baseado no amor que Ele tem por nós, que é o mesmo amor que o Pai tem por Ele. Nós somos desafiados por Ele a permanecer nele da mesma forma que Ele permanece no Pai, pela obediência. Mas não termina aí, tem mais coisa. Essa obediência, essa permanência, tem uma dimensão mística, obviamente, mas tem uma dimensão ética importante, porque redunda em obediência. E essa obediência é a forma de permanecer na videira. E aí Jesus disse que tem uma surpresa no final. Quando nós temos um vínculo íntimo com Ele, como Ele tem com o Pai, quando nós permanecemos nele da mesma forma que Ele permanece no Pai pela obediência, o texto diz que uma coisa fabulosa acontece. Versículo 11.
eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos, ó pronome possessivo, da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. O resultado desse vínculo, confirmado pela obediência, redunda em nós uma experiência única. Nós desfrutamos da alegria de Cristo. Não só desfrutamos dessa alegria, como essa alegria é intensa e transborda. Não é uma alegria resultado de circunstâncias. É uma alegria que tem a sua origem em Cristo. Da mesma forma que Jesus encontra a sua alegria e a sua satisfação nessa relação de obediência com o Pai, nós somos plenos dessa alegria quando temos essa relação íntima e obediente a Ele. João 4,34. Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 8,29. E aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. João 15,11. Fiquem repletos da minha alegria. Sua alegria vai transbordar. Transbordar. Na nossa cultura do entretenimento, nós definimos a alegria em função de circunstâncias, se são favoráveis ou não, de experiências transitórias, ou da intensidade ou da frequência com que essas coisas acontecem. Mas aqui o contexto é de adversidade. São as últimas conversas que Jesus está tendo com seus discípulos. Ele vai enfrentar a morte. Então, o contexto é de adversidade. Ele diz, a minha alegria não obedece esses critérios da adversidade do contexto. A minha alegria é a minha alegria fruto da obediência. Essa minha alegria vai transbordar no coração de vocês. Então, não é circunstância, nem experiência transitória, nem intensidade, nem a frequência que define essa alegria. A gente até canta um coro que a gente cantava antigamente. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guie. Eu quero mudar um pouquinho essa letra. Eu olho as circunstâncias e, apesar de vê-las, continuo preso no amor dele. Ou seja, não é uma fuga da história. A gente se entra na história, mas não se define pelas circunstâncias. A vida cristã está marcada por essa realidade, né, gente? Você tem um túmulo vazio e um trono ocupado. Não é verdade? Nós não podemos olhar a história sem essa perspectiva, que há um túmulo vazio e um trono ocupado. Não são os jornais, não são as notícias que vão definir a minha alegria. Porque eu estou em um túmulo vazio de um lado e um trono ocupado do outro lado. Essa é a visão espiritual da história. João é tomado pelo Espírito e vê um trono. Ele diz, e o trono não está vazio? Então, quando eu olho para a história como cristão, eu não fujo dela, eu levo a sério o que os cronistas dizem, o que os historiadores dizem, o que os jornais dizem, mas eu sei que há um túmulo vazio e um trono ocupado. Então a minha perspectiva muda da história. Muda. Por isso que Apocalipse não é um livro de escape, é um livro ético, é um livro de discipulado, é um livro de meter dentro da história. Entre na história. O cristianismo não nos tira da história, nos mete dentro com esperança. Com esperança. A vida comunitária da igreja é uma manifestação das primícias do novo céu e nova terra. As pessoas passam na rua assim, aqui tem um povo diferente. Eles cantam alto, mas eles se abraçam. Eles são diferentes. Que povo é esse que está aqui? Há um testemunho para a história pela maneira como nós vivemos. Então, num contexto de adversidade, o Senhor diz, quando vocês são íntimos de mim, baseado no amor que eu tenho por vocês, que é o mesmo amor que o Pai tem por mim, quando vocês permanecem em mim da mesma forma que eu permaneço no Pai,
pela obediência, a minha alegria vai ser a sua alegria. E você vai transbordar de alegria. Independente da circunstância. Porque não é a circunstância a fonte dessa alegria. Então, essa alegria nasce da obediência ao Senhor. E aqui nós temos que ficar atentos a algumas coisas da cultura, né? O Eugene Peterson diz que existe uma trindade substitutiva, ou substituta. Ele diz que a trindade substituta é formada por meus desejos, meus direitos e minha vontade. Então as pessoas ordenam a sua vida com base nos meus direitos, nos meus desejos e na minha vontade. Só esquece que essa trindade substituta está marcada pelo meu pecado também. Não é verdade? Então, muitas vezes nós definimos a nossa vida, a locomotiva da nossa vida, com base nessa trindade substituta. Aqui nós somos chamados a renunciar a essa trindade substituta. Essa alegria que se descompromete com a santidade não faz sentido. Essa busca por prazer que compromete a santidade não faz sentido. Uma das coisas que a tecnologia tem trazido para a vida triste da igreja é o acesso a coisa que não presta. Pornografia ficou muito acessível agora. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha um aluno lá no seminário que me entregava as resenhas manuscritas. Ele não está aqui, viu, gente? É tranquilo. Só que na sala de aula ele tinha um computador de última geração. Sabe aquele computador que você abre, você não precisa nem digitar, você olha assim, o bicho já começa a funcionar? Mas ele me entregava a resenha manuscrita. E eu tentava ler e não conseguia. Eu falei, Senhor, pela primeira vez estou vendo aqui gramática de língua estranha. Eu não entendo nada do que está escrito aqui. A letra é muito garranchosa. Na quarta resenha eu chamei o aluno para conversar. Eu falei, vamos conversar? Eu quero fazer uma perguntinha para você. Olha, eu vejo que na sala de aula você tem um computador de última geração. E você é muito fiel, você me traz as resenhas toda semana. Mas só que você me traz manuscrito, eu estou tentando ler e não consigo. Teria como você trazer impressa para mim? Aí ele fechou o semblante, abaixou o olhar, eu falei, opa, aqui tem alguma coisa que eu não sei o que está acontecendo. Ele falou, professor, posso confessar um pecado? Falei, pode? Ele disse, professor, eu tenho um problema muito sério com pornografia. Eu fiz um voto de santidade a Deus. Quando eu chego em casa do seminário, eu deixo o meu celular e o computador no banco do carro, na garagem, e vou para o meu quarto para não me conectar. E faço todo o trabalho manuscrito. Assim eu me preservo de ser tentado. O senhor se incomoda com isso? Eu falei, eu não quero receber nada impresso seu em nenhum momento da sua vida. O seu convite de casamento eu quero manuscrito. Olha, ele me entregou as 16 resenhas. Eu não entendi nenhuma. Ele foi aprovado com nota 10. Falei, Senhor, eu não posso reprovar um coração assim. O senhor sabe o que ele escreveu, está valendo, é 10, está aprovado. Mantenha esse rapaz assim. Agora, os meus alunos aqui não vêm com essa história, não, porque agora que eu tenho a história. Então, temos aqui que já estão de olho, safadinho, né? O que eu quero dizer é que qualquer expressão de alegria que comprometa a tua santidade não é alegria. É cilada satânica. Então, esse vínculo pessoal nasce com esse amor que o pai tem pelo filho e o filho tem por nós. E aí eu permaneço nele como o pai, como o filho permanece no pai, pela obediência. Como resultado disso, eu tenho a alegria dele em mim, e essa minha alegria é completa, plena. Só que não termina no aspecto pessoal. Olha o versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. Uns aos outros. Para além do vínculo pessoal, esse vínculo pessoal na videira se expressa de forma comunitária. Olha aqui os plurais. Amem
uns aos outros, amigos. O plural se manifesta aqui. Esse vínculo que eu tenho na videira, que começa de forma pessoal, ele se manifesta numa comunidade. Aqueles que permanecem na videira são parte de uma comunidade. Nós temos um novo mandamento, amor mútuo, amem-se uns aos outros. Temos uma outra dinâmica, vida comunitária. E o elemento fundamental, o vínculo fundamental é o amor. Versículo 9, eu os amei como o Pai me amou. Versículo 12, 17, amem uns aos outros. É o amor o vínculo. Nessa experiência recente da política no Brasil, quando a igreja se polarizou, foi uma falha de amor, gente. Nós entregamos para César o que não pertence a César. Quem disse que é César que vai definir quem é cristão e quem não é? Quem disse que é César que vai definir a qualidade da relação com os meus irmãos? Quem disse que é César que vai definir a qualidade da relação com meu pai, com a minha mãe, com a minha filha, com a minha esposa? Quando nós deixamos a ideologia definir os nossos vínculos, nós entregamos a César o que não pertence a César. Porque nós somos o povo de Deus, e o nosso vínculo é o amor. Esse seria o testemunho da igreja no mundo polarizado. Mas o que aconteceu? Nós nos tornamos caricatura do entorno. Nós copiamos esse modelo. E nós nos polarizamos da mesma forma. Gente, o que põe um navio no fundo do mar não é a quantidade de água no mar, é o rasgo no casco, é a rachadura no casco. Então, nessa experiência recente, nós nos polarizamos como igreja porque mostramos para o mundo que estamos com a mesma falha de vínculo, onde a ideologia se tornou o critério para definir quem é ortodoxo e quem não é. Desde quando? Desde quando foi César que subiu na cruz? Desde quando eu parto o corpo de César entre os irmãos? Desde quando é o sangue de César que eu sirvo na mesa? Amem-se uns aos outros, não é armem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Nós demos uma falha de testemunho quando nós nos deixamos ser pautados pelo nosso entorno e perdemos de característica essa dimensão comunitária. Nosso vínculo não é ideológico, nosso vínculo é o amor. Esse mesmo amor que o Pai ama o Filho, que o Filho nos ama, esse é o critério do nosso vínculo. Parte do desafio de ser reigrejado vem de uma falha no nosso vínculo. Quem ama quer ficar perto, gente. Quem ama não quer ficar longe. Quem ama não vê a hora. Não é verdade? Quem ama não vê a hora. Um vínculo frágil, rompido por razões ideológicas, revelam que o mesmo não estava estabelecido no amor. Estava estabelecido em outros critérios. E aqui nós temos um novo padrão. Como eu os amo. Marca distinta, né? João 13:35. Seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Como nós cristãos temos sido conhecidos no país? Será que é pela qualidade do nosso vínculo? Será que é pela qualidade do nosso amor? O texto não está dizendo pense em todos a mesma coisa ideologicamente. Está dizendo amem-se mutuamente. Divirjam amando. Divirjam amando. E quando não puderem chegar a um acordo, continuem amando. Porque ao fazer isso, vocês vão mostrar para o mundo uma outra realidade de relacionamento. O povo vai passar a dizer, como é que pode esse povo discutir, divergir e continuar se amando? Que história é essa? Como é possível isso?
Um casal de amigos da equipe de corrida passou por uma experiência difícil. Não são cristãos, não são evangélicos. Então, o esposo me liga, Ziel, você está na igreja? Eu falei, não, eu estou em casa. Você pode ir para a igreja? Posso, por quê? Eu quero conversar com você na igreja. Na igreja? Não, vamos para a igreja. Ele chega e diz para mim, Ziel, fiz péssimas escolhas, comprometi minha relação com a minha esposa, coloquei tudo a perder. Existe alguma chance? Falei, existe. Você já ouviu falar do perdão de Jesus? Ele me explica o que é isso. Eu contei para ele. Algumas semanas depois, a esposa falou assim, Zé, você pode conversar comigo? Claro, já estou sabendo. Conversei com seu esposo. Pois é, não dá. Olha, mas eu vim aqui e vou te contar uma história sobre o perdão de Jesus. Ah, Ziel, fala sério. É isso, quer ouvir? Ouve até o final. Vamos tentar colocar isso em prática? Passaram-se 7 meses. Eu estou treinando lá no Ibira e eu vejo que o esposo vem correndo na minha direção. E veio com um sorriso e com lágrimas ao mesmo tempo. Falei, você está suando pelos olhos. E ele me abraçou, e me abraçou forte. E não me largava. Eu disse, esse abraço significa o que eu imagino que significa? Ele disse, é isso mesmo, Zé. Eu falei, nossa, você me fez ganhar o dia. Ele disse, e você me fez ganhar a vida. Aí eu dei uns glória a Deus, chupei uma cana. Pensei que já tinha acabado a unção. Eis que eu vejo a esposa vindo correndo na minha direção. Falei, o que vem por aqui? E ela me abraça e chora, 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 chora. Eu falei, estou precisando de uns ateus igual você na minha igreja. 2 pessoas que não conheciam a Cristo aplicaram nas suas vidas o perdão de Jesus e, como resultado, se reconciliaram. Eu fui mais exitoso pastoralmente com os meus amigos não cristãos evangélicos do que eu tenho sido na minha igreja com os evangélicos. Está entendendo? Porque esse negócio de amar um ou outro é sério, gente. Não é fácil, mas transforma. Por que somos conhecidos? Nós celebramos o batismo, celebramos o pão e o vinho à mesa do Senhor, nós oramos o Pai Nosso. Essa vida de intimidade com Cristo é vivida em comunidade, não de forma isolada. E eu sei que a transmissão online facilita a vida de muitos. Sei até que muitas pessoas, por condições de saúde, o online é a única condição que ela tem de permanecer. Tudo bem. No entanto, nós somos chamados a nos movermos da comodidade para a comunidade. Porque nós temos um testemunho a dar para esse mundo dividido e que se divide de uma nova comunidade na Terra, de novos valores, novos vínculos, nova forma de tratar as mulheres, nova forma de tratar as minorias, nova forma de tratar as crianças, nova forma de tratar os homens, nova forma de tratar os idosos, pessoas que se amam e se consideram e que se cuidam mutuamente. E aí nós testemunhamos para o mundo um aporte cultural importante. Uma outra forma de viver é possível por causa desse amor e desse vínculo. Então eu reconheço que o desafio de viver em comunidade é grande. O perdão provoca uma nova realidade. É difícil, mas nós somos chamados a essa realidade. Kierkegaard diz que quanto mais gente, menos verdade, né? Mas a única forma de nós levarmos a vida cristã a séria é pela maturidade, é pela intimidade, pela renúncia e pelo aprofundamento pessoal. Às vezes a gente acha que uma igreja grande é uma igreja boa, né? Ele diz assim, uma igreja grande, saudável. Eu digo assim, eu posso ter um adolescente de 13 anos com 2 metros. Ele é grande
Ele é fisicamente saudável, mas ele é imaturo. Ele só tem 13 anos. Uma igreja pode ser grande, pode ter uma organização saudável, mas pode ser imatura. E o que leva à maturidade é esse vínculo do amor, esse desafio de viver em comunidade. E esse é um vínculo profundo. Uma nova relação tem esse vínculo profundo. Vocês serão meus amigos. Meus amigos. Essa forma de classificar essa relação mostra a qualidade desse vínculo. Não são mais servos, são amigos. Amigos. São meus amigos se fizerem o que eu ordeno. São meus amigos se permanecem em obediência. E esse vínculo tem responsabilidade. Esse vínculo é um vínculo seguro. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Eu os escolhi. João tem essa ênfase muito forte no aspecto da eleição, não é? E essa eleição de Deus é para nos levar à justiça e não ao pecado. Essa eleição de Deus deve produzir em nós profunda gratidão e adoração, não orgulho. Essa eleição de Deus tem por finalidade nos fazer santos, irrepreensíveis diante do Senhor. Eu os escolhi. E por fim, esse vínculo íntimo de comunicação, que tem a ver com a oração. A intimidade com Deus nos leva a uma forma de íntima comunicação, que é a oração. Uma oração que busca a glória de Deus, de acordo com tudo que significa o seu nome e que se submete a Jesus. Gente, lembra de Jesus de Getsêmani? Se for possível, passa de mim esse cálice. Então, intimidade com Deus não nos leva ao controle. A intimidade com Deus nos leva à submissão. Jesus pede ao Pai que passasse dele aquele cálice, mas ele, íntimo do Pai, diz: seja feito a tua vontade e não a minha vontade. Muitas pessoas ensinam a oração como se fosse uma varinha de condão. Você pega a Bíblia, esfrega, o Espírito Santo sai, você tem 3 pedidos para hoje. Não é verdade? Mas não é. A intimidade com Deus nos leva à submissão, não ao controle. Porque a gente sabe que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. O texto nunca diz que seria fácil, mas ela é boa, perfeita e agradável. Então, gente, nesse tema de reigrejados, a gente precisa começar olhando pela qualidade dos nossos vínculos. De que forma o meu vínculo com a videira se expressa no meu vínculo comunitário? De que forma esse amor com o qual eu sou amado pelo Filho se expressa no meu amor uns aos outros? De que forma a minha permanência no Filho pela obediência estabelece um padrão para me dar uma certa estabilidade nesse meu vínculo comunitário, como expressão dessa obediência? De que forma essa alegria que transborda se expressa na vida comunitária? Então, às vezes, o desafio de reigrejar, ele é precedido por um vínculo frágil, de alguém que por alguma razão, ou de uma comunidade que por alguma razão se desconectou da videira. Então, nós somos chamados primeiro para um vínculo íntimo, assim como o Pai nos ama, nós somos amados pelo Filho. Somos chamados a permanecer no Filho, da mesma forma que o Filho permanece no Pai, e o Filho permanece no Pai pela obediência, e nós permanecemos nele pela obediência. O resultado disso é que a minha alegria será a alegria dele em mim, que me leva a uma vida plena, uma alegria plena que não está baseada nas circunstâncias, mas nele. Esse vínculo pessoal,
esse vínculo com a videira que dá tantos frutos e produz frutos, ele é vivido de forma comunitária. Nesse amor uns com os outros, que se expressa, nessa permanência comunitária, nesse cuidado comunitário, nessa oração comunitária, nesse corpo partido de Deus comunitariamente, nesse sangue experimentado comunitariamente, nesse batismo que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse Pai Nosso que nós oramos. Então, parte do nosso problema, talvez como comunidade, muitas vezes, é que a nossa vida comunitária expressa mais uma desconexão da videira do que uma conexão com a videira. Talvez porque Cristo nos faça caminhar na história em lugares nos quais nós não gostaríamos de ir. Porque a obediência nos leva a caminhos que vão na direção oposta do nosso entorno. Não é à toa que no versículo 18 desse mesmo capítulo, ele é muito honesto em dizer, no versículo 18, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Agora, por que o mundo vai odiar a gente? Porque nós estamos inseridos, mas não assemelhados. Nós estamos inseridos, mas não vivemos com os mesmos valores e os mesmos critérios. Nós fomos chamados a ser sal e a ser luz. E que a pretensa luz do mundo é trevas. É trevas. Não é uma vida fácil, né, gente? Mas eu não conheço vida melhor. A igreja não é uma coisa fácil, mas é uma comunidade sensacional, criada por Deus, sonhada por Ele, onde seu Espírito habita. E a gente aprende muito, né? Com as crianças, com os idosos, com aqueles que sabem, com aqueles que não sabem. Na última reunião de oração, eu estava orando com a irmã Maria. Ela tem muita dificuldade de falar português, ela não tem muito conhecimento da língua. É brasileira, mas não pôde estudar. E ela orava assim: Senhor, potrege a nossa igreja, Jesus. Potrege, Senhor. Eu dizia: potrege, Jesus. É desse jeito, potrege é no grego profundo. Potrege, Senhor. E a minha irmã: amém, pastor. Vamos pedir para Jesus potreger a nossa igreja. É, Senhor, potrege. Que delícia de poder orar com a irmã Maria, pedindo ao Senhor que potregesse a nossa igreja. Uma neologista criou, ela conhece o grego profundo. Então, gente, nessa conversa sobre reigrejados, a gente tem que se perguntar assim: qual é a qualidade do meu vínculo com a videira? Como é que esse vínculo se expressa de forma comunitária? Se a vida comunitária não é expressão dessa vida, dessa alegria, de fato, no que nós nos tornamos? Galhos que foram cortados e que servem para a fogueira? Ou galhos que dão fruto? E muito fruto. Faça a pergunta para você mesmo: qual foi a última poda que o Senhor fez na sua vida? Você lembra? Qual foi a última vez que Ele te podou para que você pudesse dar mais fruto? Que Deus os abençoe, tá bom? Amém. Obrigado.